Esse documentário é uma forma de agradecer a quem tudo me ensinou, tudo sobre televisão eu aprendi com eles. Primeiramente Deus e depois com certeza eles. Com certeza despertou em mim esse interesse, esse gosto. Até porque desde os meus 3 anos de idade se faz presente, né? O porquê disso? O SBT ainda ser a única emissora que tem, como o próprio Silvio disse no Troféu Imprensa, tem um time, que são os fãs. Os SBT são esse Batista, como é que é? SBTistas. O SBT tem uma torcida. É a única televisão que tem torcida. É incrível. Não é? Tem mesmo? Tem mesmo. Bem. Sabe, o SBT, ele nasceu de um cara que sempre foi simpático ao público, que começou tendo um programa de domingo na televisão. O Silvio Santos, ele comprou um canal no Rio de Janeiro, Canal 11 do Rio de Janeiro, que era intercontinental. E ele deu tanta sorte que ele comprou um canal, naquela época, ele comprou um canal com antena também. Depois ele veio saber também que a antena já era colorida. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de 4 canais de televisão. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. E eu estou feliz. Um pouco nervoso, mas feliz. Feliz porque eu estou vendo diante de mim a minha esposa, os meus amigos, alguns dos meus colegas. Para minha esposa, para a Iris, que está aqui na plateia, eu quero dizer que ela não se preocupe. O trabalho vai aumentar, mas eu continuarei sendo o bom marido e pai que sempre fui. Eu dirijo o meu trabalho não me dirige. Um cara que sempre se deu, sabe, ele foi muito próximo à família de todos, porque ele era a companhia de todo mundo no domingo, entendeu? Era como se ele fosse um integrante de cada família. E eu então primeiro quero agradecer as pessoas que em algum momento, durante esta licitação, torceram para mim. O público telespectador, que há muitos anos acompanha o meu trabalho pelo rádio, pela televisão, desde os tempos do saudoso Manuel de Nóbrega. Agradecer principalmente às senhoras donas de casa, minhas fiéis companheiras, que passam o domingo comigo, enquanto a criançada vai à praia, enquanto os maridos vão passear e vão ao futebol. E é um orgulho, né, nós termos essa emissora com tanta cara do povo brasileiro. As pessoas se identificam com a gente. É uma emissora também que ao mesmo tempo fala com o público infantil e fala também muito bem com as donas de casa, né, com o povo mesmo, com a massa. Mesmo porque a gente fala, o SBT, e eu trabalhei lá, e isso é verdade mesmo, todo mundo gosta do SBT.
Você veste a camisa, você faz sacrifício, sabe? Pô, você viaja para o exterior para fazer matéria, você rala dia e noite. Você trabalhou no SBT Repórter, né? É, o Cabrini fica 5 dias sem tomar banho para fazer uma reportagem no Iraque, entendeu? E obriga a equipe a fazer o mesmo, fica sem comer. Tudo isso é verdade. O SBT vai para a Tailândia, como foi o caso, entrevistou as pescoçudas que ninguém tinha entrevistado até então no Brasil e não pagou centavo. A Globo foi lá 20 dias depois e pagou $20 mil, entendeu? Para poder fazer a mesma coisa. Tudo isso com o carisma do pessoal do SBT, só com a conversa. Da conversa. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Televisão, o SBT ele segue os 3 pilares: informação, emoção e entretenimento. Diversão, informação e família. Eu acho que a emissora tem uma vantagem muito grande que outras não têm. Que tem um público muito fiel, aquele público que discute, é apaixonado de verdade. A programação do SBT, por que ela, com o passar dos anos, o SBT é uma emissora que teve seus altos e baixos. 2007 foi um ano fatídico, terrível para o SBT. A Record cresceu, só que, querendo ou não, o SBT nunca foi esquecido. A programação do SBT sempre é vista e querida pelo público. Por que disso? Não, é o que eu te falo. Se você fizer uma pesquisa em termos de simpatia, o SBT vai estar sempre na frente de todas as outras. Porque todo mundo gosta do SBT. Sabe aquele negócio da história do futebol? Todo mundo torce para o Juventus. Você tem o teu time, que é o Santos, eu tenho o São Paulo, outro tem o Corinthians, o Palmeiras, mas o segundo time ou é a Portuguesa ou o Juventus. Aqui em São Paulo, eu estou falando. E o SBT, o cara pode assistir a TV Globo, como deve assistir, mas ele gosta do SBT. Olha, nós acreditamos que o SBT tem uma afinidade muito grande com a população do Brasil, porque realmente o SBT tem a cara do povo brasileiro. O SBT é uma emissora família, uma emissora que diverte e informa ao mesmo tempo. O SBT ele é muito forte, desde o público infantil até mesmo as senhorinhas, então ele acaba sendo uma emissora muito da família, né? Então a gente tem isso muito na nossa veia, criamos isso, né, depois que nós afiliamos ao SBT. E o nosso DNA, todo mundo sabe, que é o dono, que é o Silvio Santos, que não existe nenhum apresentador tão ligado à população como ele, né? Eu assisto desde os 5 anos. A maneira que ele administra a empresa e que ele trata as pessoas, seja os funcionários, que a gente vê, né, no programa, ele tratando todo mundo no programa, se divertindo, como ele trata o público de casa, é assim como se fosse um amigo da gente. A gente está acostumado há tantos anos, né? Eu cresci vendo o Silvio Santos e essa já é uma figura ícone da cultura brasileira, né? Um cara que nasceu para isso tem que ser com ele, entendeu? E sempre, né? Ele tem o dom de fazer, né? Já visto que ele já ganhou o prêmio pela revista Forbes como o homem mais admirado do Brasil. Ele sempre chamava para conversar, para fazer as brincadeiras e sempre me convidando para participar, para dançar com ele algumas músicas, porque eu era muito assanhada, muito terrível. Então não precisa falar nada, né? Ele passa pelo SBT. Forçosamente ele vai ver o que tem no SBT. O que também não nos leva a ficar cego perante os erros que o SBT comete. Porque você há de convir que, entre o dono Silvio Santos e a maioria das pessoas que tomam conta do SBT,
há uma diferença muito grande, entendeu? Tem 2 ou 3 ali que são muito competentes, mas essa derrotada de 2007, ela não pode ser... não foi responsabilidade única do Silvio Santos. Foram pessoas que induziram ele a esse erro, entendeu? E não foi uma coisa que começou em 2007, ela teve início em 2002. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o jeito? Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. Na verdade, realmente a Record, uns anos para cá, cresceu, mas agora não. Agora o SBT já retomou a sua vice-liderança. Confesso a você que ainda existe algum programa aqui, outro lá, que ainda tem uma briga acirrada entre as 2 emissoras, mas não com uma diferença tão grande. Tem dia que o SBT, num determinado programa, perde um ponto, no dia seguinte a Record perde, então tá aquela briga. Mas nós realmente, já nas 24 horas, nós já retomamos a vice-liderança. Programação. Hoje o SBT é a única emissora que tem uma programação infantil. A única que investe ainda. Tu acha que a criança... Eu acho que isso também vai acabar. Para o SBT está conseguindo ainda segurar no book isso aí. Porque a gurizada está toda na TV a par. De que, assim, é a emissora que fala mais com o público infantil mesmo. Porque guarda-jojo é uma coisa que a gente tem de falar, um guarda-jojo é muito querido pelas crianças, então eu me seguro um pouquinho por causa desse público. Porque a pessoa que não tem dinheiro para ter uma TV por assinatura, que não tem uma internet, o que as crianças vão assistir na televisão? Nem todo mundo tem dinheiro para pôr uma TV por assinatura e pôr no Discovery Kids, na Nickelodeon, no Cartoon. Então, o jeito é a TV aberta. E vai assistir o quê? Acontece, a televisão, depois da área da internet, a televisão, a criança vê desenho infantil até que idade? Até uns 12. Então, a televisão aberta, ela tem que preparar uma programação para receber a criança a partir daí. O slogan do nosso documentário é compartilha na base e multiplica na família. É por aí. Porque o SBT ele começa da base, querendo ou não, ele começa da criança recém-nascida e vai... E não necessariamente você pode fazer uma programação infantil baseada em desenho animado, sabe? O que a Eliana fazia na época dela, hoje ainda seria bem visto. Claro. Ensinar a criança... Sabe, fazer um programa... É isso que você falou, fazer uma televisão de base. O SBT tem hoje um excelente diretor de programação, que é o Murilo Fraga. O Murilo é craque, ele sabe o que ele faz. Então, você vê que o SBT, com uma programação envelhecida como ela tem, colocando novelas mexicanas à tarde, reprisando muita coisa. Mas isso não é o que o povo gosta, Flávio? Olha, o povo gosta, mas uma televisão não pode sustentar só da vontade do povo, entendeu? Nós fazemos novela, nossa novela é bem família. As nossas novelas não tem cena de sexo, não tem nada que vai denegrir a imagem da família, do pai, da mãe, das crianças, do avô e da avó. E aí você assiste novela todo dia, você assiste Carrossel todo dia? De noite, quando chega a hora do Carrossel, eu assisto. É mesmo? No primeiro vem o Chiquitita, depois do Chiquitita vem o Carrossel. Quem assiste contigo? A minha mãe. E a sua mãe gosta? Uhum. Sabe por que ela gosta? Porque desde pequena ela assistia Carrossel. E você hoje assiste também? Sim. As novelas mexicanas eu acho mais fofinhas.
Talvez por dar umas referências ao conto de fadas, não é as nacionais, eu acredito que sejam um pouco mais ríspidas, talvez, não sei. Eu acho que as mexicanas, elas trazem mais o lado do amor e as nacionais, não sei a palavra definir, talvez seja mais a realidade. É uma história assim, que não é uma realidade brasileira. Era um colégio interno, eram as meninas de saia, de gravata, o pessoal que tinha uma banda, uma história que não é o que a gente está acostumado no dia a dia, né? Então eu sempre gostei assim de coisas mais fantasiosas mesmo, né? Coisas assim que fogem da realidade. Então eu gostei disso. E eu também, como sempre gostei de novela do México, da cultura mexicana, e eu sempre gostei muito também de música. Então uma novela mexicana que era de adolescente, eu também era adolescente na época, e que também tinha música, uniu tudo isso assim, foi a receita certa. Eles foram pra bem longe, esqueceram que nasci, me deixaram sem carinho por aqui. Família conservadora, conservadorismo. Qual a sua opinião como jornalista, como crítico de televisão, sobre esses fatos que estão sendo questionados hoje? Beijo entre homossexuais, beijo... o que está tendo na televisão hoje? Não, você sabe que eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que haver isso. A televisão retratar o que acontece na vida do lado de fora, eu acho tudo bem. Eu sou contra o exagero. O exagero, sabe, forçar a barra, carregar na tinta, sabe, tornar a coisa superficial, ou levar a discussão para um outro lado, eu sou contra isso. Se levar com naturalidade, entendeu? A televisão pode retratar a vida como ela é, só isso. A gente sempre conversa, tem sempre esse debate na faculdade. A gente ia fazer um trabalho sobre beijo homossexual em novela, e muitos falam que a gente era preconceituoso por isso. Só que a minha visão é essa. Quer dar um beijo gay? Dá um beijo gay como dá um beijo hétero. Não vai lá no Flávio Rico, por exemplo, coloca: hoje a Globo vai dar um beijo gay. É muita propaganda, entendeu? Quem acaba sendo preconceituoso são eles fazendo isso. Respeito, estão querendo fazer muita propaganda e, com perdão da palavra, da viadagem. Respeitamos também muito as opções de todo mundo. Mas uma coisa que eu sempre, o Juju, eu nunca desrespeitei gay. Então, foi até o presidente da Associação de Gay da Bahia, falou assim: olha, você tem o nosso consentimento de fazer eternamente esse tipo, porque você nunca menosprezou o gay, nunca colocou o gay numa situação ruim. Então isso aí é muito importante, você admitir a preferência dos outros. Vou falar uma coisa para você. A televisão brasileira, fundamentalmente, sempre viveu da criatividade do profissional dela. Isso foi assim durante muitos anos. De 2000 para cá é que se inventou esse negócio de compra de formato. Aí o pessoal parou de pensar. Os donos da emissora resolveram comprar pronto. Exatamente. Comprou pronto, afundou tudo. Justamente pela questão assim que, enquanto a Globo faz os programas tudo certinho, se preocupando com o roteiro, o SBT sempre teve essa quebra, essa liberdade, o lado criativo e ousado. Isso que sempre me chamou a atenção e que fez com que eu gostasse cada vez mais da emissora. Uma ocasião era a Copa do Mundo. Eu fui com uma calça listada de amarelo e branco, uma blusa verde com detalhes brancos nos pulsos e na gola. O grande diferencial sempre foi assim, o programa de auditório, porque ele criava um elo entre o público assim, e o apresentador. Aí eles me chamaram, o Rock perguntou: você tem bolsa? Eu falei: sim. Então vem aqui, mas não comenta com ninguém o que vai acontecer aqui. Eu falei: tudo bem, eu e algumas outras pessoas. Para mim ele deu uma caixa de fósforo mais ou menos desse tamanho. E dentro vinha algumas caixas com bandeiras de países. Aí quando ele pediu: eu quero quem tem uma caixa de fósforo com a bandeira do Brasil. Aí você fala: eu. Aí você apresenta esta caixa de fósforo. Foi o que aconteceu. Aí ele pegou: esta é de tal país, não é? Essa, vá, você não tem bandeira nenhuma do Brasil. Eu dizia: tem, procura que tem.
Aí até chegar, aí foi aquela festa, foi ritmo de festa, virou uma festa só. Começou a balbúrdia. Aí, muito bem. Muito obrigado. Aquela questão mesmo de criar um vínculo maior com o público. Quando o público assiste a um programa de auditório, não é a mesma coisa assistir na Globo, não é a mesma coisa assistir na Band, no SBT, na Record. Porque até 2001, o Silvio Santos exigia ele, e cada um, e eu estava lá nessa época, que cada programa tinha que ter pelo menos 2 dígitos de audiência. Tinha que dar acima de 10. Se desse menos de 10... cortava. Um programa como o Domingo Legal, com o Celso Portiolli, competindo com um concorrente forte. Aquele concorrente forte do Domingo Legal, é um lixo aquele programa. Não, Domingo Show é um lixo, é um programa explorador, um programa de assistencialista, sabe? O cara é um excelente apresentador. Você acha? Eu acho o Geraldo Luiz excelente. Ele seria o novo Flávio Cavalcante. O SBT não tem o objetivo de fazer uma programação apelativa, sensacionalista. O SBT já está, esse ano vai fazer 34 anos, trabalhando para a família brasileira, e esse é o objetivo. Com muitas novidades, mas sem baixaria, não precisamos entrevistar ninguém, nenhum criminoso para dar audiência. Preferimos ficar assim. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Flávio, essa questão, a gente estava conversando antes de gravar, segmentação. Esse é o futuro, Flávio? Eu acho que é o futuro. Eu acho que o futuro da televisão aberta é fundamentalmente, e é o que pensa até o próprio Silvio, é a teledramaturgia, que nunca vai perder o lugar, porque a novela é a novela no Brasil, é a novela do Brasil, e o jornalismo, o bom jornalismo. Eu estava assistindo no vídeo de quando teve a implantação do cenário novo do Jornal da VTV, que vocês falaram que a grande importância de vocês é o jornalismo, é o foco do jornalismo. E, de novo, comparando antes com agora, teve uma grande importância do jornalismo da VTV na Baixada. Okay. A gente consegue igualar os dois conteúdos de concorrentes com o da VTV, a gente consegue igualar com questão de qualidade. Como que está essa visão jornalística? Aumento de espaço? A gente viu que existia uma necessidade nossa de atrair um público fiel, né, esse telespectador fiel dentro do nosso jornalismo, porque o regional ele é muito importante para a afiliada, né? Nada seria da afiliada se não tivesse o conteúdo local. Então, o que vai fazer você assistir o nosso jornal local hoje? Porque você quer saber sobre os acontecimentos do teu bairro, da tua cidade, da tua região. Não só acontecimentos de amplitude nacional, mas até cito, por exemplo, de grande importância, o avião do Eduardo Campos que caiu aqui. E vocês estavam de prontidão. Na nossa esquina, né? Aqui do lado de casa, né? Como a gente brinca. Então, realmente, nós entramos ao vivo no SBT Brasil, entramos ao vivo no Notícias da Manhã, até agora, mês passado, teve o acontecimento do incêndio lá na Ultracargo, mesma coisa. Então, esse poder da afiliada estar próximo da notícia, que é de extrema importância. Esse negócio de renovação, cortar por idade, isso aí é uma bobagem. É certo que tem que ter renovação na televisão, mas eu acho também que caberia, vamos supor, que nem que eu falei, o Chico Anísio. Chico Anísio
morreu com os velhinhos do lado. Se livrou de um cara experiente que sabe das coisas e que não será substituído. Então, a mescla sempre foi importante, porque o experiente ele passa o que ele sabe, a experiência dele para os mais novos. Isso é fundamental em qualquer tipo de atividade. Na televisão não pode ser diferente. Nunca mais será o mesmo. Por quê? Embora ele tenha pessoas competentes para trabalhar, mas vai deixar de existir aquela alegria, porque uma coisa que só ele sabe fazer, por melhor que faça a filha dele, outros profissionais da comunicação, não vai ser igual. É bastante preocupante essa questão. A gente realmente não pensa nem nisso, a gente tem medo de pensar nisso, porque é a maior referência para todo mundo que faz televisão e que trabalha na área da comunicação em geral. Agora uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que estou entrevistando, como que é a sua visão depois que o Silvio Santos morrer? O que vai ser o SBT? O que a gente pode esperar? Então, a gente tem medo disso, exatamente isso dá um medo em todo mundo, porque a sucessão do SBT é uma coisa complicada. Olha, é difícil imaginar o SBT sem o Silvio Santos, mas não é impossível. Eu acho que hoje o SBT já consegue viver sem o Silvio Santos. Lógico que a imagem do Silvio Santos ela ainda é muito presente, né? Ele é um ícone da comunicação no Brasil. Eu imagino que é o que move aquela empresa, né? Até hoje ele faz o programa, a gente dá risada com o programa, ele está sempre inovando, isso é uma coisa que eu acho importantíssimo, porque ele não é uma pessoa que ficou parada no tempo, nas brincadeiras de antigamente. Eu não sei, ele é o pilar, né, da SBT, não sei o que poderia acontecer. Não sei se a Patrícia Bravanel poderia estar substituindo ele, né? Ele é um mito, né? Se você for falar hoje, eu acho que a mais preparada para tomar o lugar dele no ar é a Patrícia. Engraçado, tem gente que tem sorte, não é verdade? Não, o pessoal às vezes pergunta para mim, mas Silvio Santos, você tem sorte, você foi abençoado por Deus? Não fui. Não fui abençoado por Deus. Eu fui beijado e abraçado. E lá se vão 34 anos de existência, construindo e ajudando a formar não só o meu, mas o caráter de uma nação inteira, com o seu lado social e familiar. Lá se vão 34 anos, dos meus 25, que você me arranca sorrisos. Aprendemos que do mundo não se leva nada, e com isso devemos sempre sorrir. Aprendi que a cada dia deve ser cheio de paz e alegria, e é assim que nós SBTistas seguimos. Até porque ser SBTista não é ser fã, e sim ser uma família, a família mais feliz do Brasil, que torce, vibra, compartilha, multiplica e não deixa esse nome cair ou enfraquecer em seus melhores ou piores momentos. Silvio Santos veio aí, até porque ele é coisa nossa, e tudo que é nosso, pensa em nós, desde criança. E não importa o que será sem ele, o que importa é tudo aquilo que ele construiu para uma sociedade melhor. Obrigado, Silvio Santos. Obrigado, SBT. Pois você sim é a cara de 202 milhões de pessoas. Porque você sim é a cara do Brasil. Nosso compromisso é fazer o melhor pra você. Desde a primeira vez que você nos viu, nós estamos juntos fazendo o SBT. Nós somos a cara do Brasil. O melhor da arte, da informação, tudo isso a serviço da emoção. Alegria e festa, um dia pra você. Pois quem nos conhece nunca mais esquece. Nós somos o SBT, a cara do Brasil. É a cara do Brasil. Não desse Brasil que a gente tem agora, mas de um Brasil que já teve ética, integridade. Eu comecei no SBT em 1984, quando ainda se chamava TVS.
e era na Vila Guilherme. Quantas enchentes eu peguei, quase vinha nadando para casa. Eu nunca trabalhei num lugar tão prazeroso. Lá não tinha inveja, tinha amizade e solidariedade. Lá fiz grandes amigos, irmãos, que moram até hoje dentro do meu coração. E é por isso que eu amo o SBT. E esse canal conserva ainda a integridade e a ética e uma certa ingenuidade que o Brasil perdeu. O Brasil é que deveria ser a cara do SBT. Fora que o Silvio Santos foi o melhor patrão e o ser humano mais incrível que eu já conheci na vida. Orgulho de ter feito parte dessa família.